Bem, pessoal, para poder fechar o nosso conteúdo, então, a gente vai com racionalização de denominadores. O que significa isso? Racionalizar um denominador é quando a gente tem uma fração em que o meu denominador é uma raiz, certo? E aí, o nosso intuito é transformar esse denominador, que é um número irracional, no número racional, ou seja, tirar a raiz no denominador. Então, nós temos alguns casos. Primeiro caso, quando o nosso denominador for uma raiz quadrada. Aqui é uma raiz quadrada, correto? Então é muito simples, é só eu pegar e fazer isso aqui, ó. Multiplicar por esse denominador em cima e embaixo. Vou pegar o mesmo número, multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Certo? Então, ó, 3 vezes a raiz de 5. 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5. A gente viu lá na multiplicação que basta a gente multiplicar dentro, não é? Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Então, vai ficar 3 raiz de 5 sobre raiz de 25 é 5. Então, na verdade, nem precisa de você fazer esse passo. Quando as raízes são iguais, você só corta, sobra o número que está dentro. Outro exemplo. Se eu tenho 1 sobre a raiz de 2, como que eu vou racionalizar? Vou multiplicar pela raiz em cima, pela raiz embaixo. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Corta, sobra quem? Sobra o 2. Ou se você quiser fazer 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Bem simples, né? Se você tivesse assim, ó, 2 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Como que você vai fazer? Mesmo jeito, pessoal. Você vai multiplicar pela raiz em cima, pela raiz embaixo. 2 raiz de 3 vezes raiz de 2. A gente viu que quando nós temos raízes, nós multiplicamos o que está dentro. Então, é 2 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Observe que eu tenho um 2 em cima, um 2 embaixo. Posso simplificar. Sobrou a raiz de 6. Ok? Mais um. Segundo caso, quando existe uma adição ou uma diferença entre uma raiz não exata. Se eu tenho aqui, ó, 3 dividido por raiz de 2 menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo seu inverso. O que seria esse inverso? Seria a raiz de 2 mais 1. Se tá menos, vem mais. Se tivesse mais, viria menos. Tanto em cima quanto embaixo. E daí é só eu fazer aqui a distributiva, ó. Multiplico 3 vezes a raiz de 2 e o 3 vezes 1. 3 vezes a raiz de 2. 3 raiz de 2. 3 vezes 1. 3. Sobre... Embaixo, gente, basta você multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Tá bom? Ah, professora, eu não deveria multiplicar tudo? Olha só, se a gente tem assim, raiz de 2 menos 1, raiz de 2 mais 1. Como um é positivo e outro é negativo, se eu fizer aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Porque 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Agora o de baixo, ó. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Ó, eu tenho um positivo e um negativo, eu vou cortar. Tá vendo? Então, não precisa de você fazer isso tudo. Basta você multiplicar quem? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. 3 raiz de 2 mais 3 sobre 2 menos 1 dá 1. Precisa de eu colocar um aqui embaixo? Não. Então, ficou assim. Querem mais um exemplo? Se eu tivesse assim, ó, raiz de 5 sobre raiz de 3 mais 2. Por quanto que eu vou multiplicar? Raiz de 3 menos 2. E aí é só fazer, né? Ó, raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 15. Raiz de 5 vezes o menos 2. Menos 2 raiz de 5.
sobre, embaixo é o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, e raiz de 9 é 3. 2 vezes 2, menos 4. Daí, observem o seguinte, quando eu subtraio aqui, ó, 3 menos 4, dá quanto? Dá menos 1. Diferente desse daqui que dava um 1 positivo, continuou só o de cima. Quando dá menos 1, então é só eu trocar os sinais. Então, vai ficar menos raiz de 15 mais 2 raiz de 5. Pronto. Agora, quando o meu denominador for uma raiz em que o índice é maior do que 2. Tipo, ó, 4 dividido pela raiz cúbica de 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó. 4. Desculpa. Eu vou multiplicar pelo seu complemento. Quem seria o seu complemento? Seria o 3 aqui, o 2. Quem é o expoente aqui, gente? É 1. 1 para 3, faltam quantos? Falta 2. Então, 3, 2 elevado a 2. Ok? E aí é só eu multiplicar, ó. 4 vezes isso daqui, 4, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, sobre... Quando eu multiplico aqui, ó, como os índices são iguais, então eu conservo. Embaixo, ó, como eu tenho 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, eu vou multiplicar. Tô fazendo isso bem passo a passo para vocês entenderem. Então, 4, raiz de 3, 2 elevado a 2 dá 4. Sobre... Quando a gente tem isso daqui, ó, bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 2 elevado a 3. Tá vendo que agora ficou igual? Então, eu posso cortar. Então, ficou 4, raiz cúbica de 4 dividido por 2. E o 4 divide para 2. Então, fica 2, raiz cúbica de 4. Então, na verdade, não precisava de você ter feito tudo isso daqui. Só fiz explicando. Vou fazer de novo, só para vocês compreenderem direitinho. Se eu tenho 4, raiz cúbica de 2. Por quem que eu vou multiplicar? Pelo complemento desse daqui. Quem seria ele? Seria, ó, como o índice é 1, 1 para 3 sobra quanto? 2. Sobre raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, vai ficar 4, raiz cúbica de 4, sobre... Como aqui é o complemento, então você pode cortar tudo e vai sobrar quem? O 2. Divide 2 raiz cúbica de 4. Vamos ver esse outro exemplo? Vou até mudar a cor da caneta aqui. Então, ó, é 2 raiz quinta de 2 sobre raiz quinta de 3 elevado a 2. Por quem que eu vou multiplicar? Pelo complemento do de baixo. Sempre é pelo de baixo. Então, é raiz quinta de 2. Quem vai ser o expoente? 2 mais quanto que dá 5? 3. Então, vou multiplicar aqui, ó, como as raízes ficaram iguais. Então, ó, o índice aqui é 1, 2 vezes 1 dá 2. Raiz quinta, multiplica e soma os expoentes, tá bom? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Então, é 2 elevado a 4. Sobre... Embaixo eu vou cortar tudo e vai sobrar quem? O 2. Então, eu corto aqui, raiz quinta de 2 elevado a 4. Ok? E aí, o último caso. Se eu tiver 2 radicais no denominador, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar
por esse daqui, ó. Igual era naquele primeiro caso. Então, se é menos, vem mais. Se é mais, vem menos. Tá bom? E aí é só eu fazer, ó. 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6. 3 vezes raiz de 3, sobre, embaixo do mesmo jeito. Vou multiplicar o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Posso somar essas duas? Não, porque são raízes diferentes. Então, vai continuar. 3. Mas eu posso fazer o seguinte. Vocês estão vendo que o 3 repete aqui nos dois? Então, eu passo 3. Raiz de 6 mais raiz de 3. Sobre 6 menos 3 dá 3. Daí eu corto raiz de 6 mais raiz de 3. E aí agora vocês podem fazer os exercícios que estão na terceira bateria. Qualquer dúvida, estou à disposição.